Olá, senhoras e senhores, estou aqui de volta para falar com você hoje sobre filhos. Ai, que tema maravilhoso! Sou mãe de 2 meninos, Lucas e Gustavo, e eu confesso para você que eu tenho aprendido a ser mãe nesses 17 anos de maternidade. E é um aprendizado, gente. Eu acredito que não existe uma receita de bolo. Eu ouvi uma vez um pastor contando uma história muito engraçada sobre uma autora de livros. Ela ia escrever as 12 regras de como ser uma boa mãe. E esse pastor diz que quando ela foi ser mãe, o primeiro ano de vida do seu filho, ela mudou esse livro para as 24 regras infalíveis de como ser mãe. E os anos foram se passando e ela foi aumentando esse número de regras. Então, é assim, moral da história, não existe uma receita de bolo. Existem algumas dicas, algumas sugestões, existe uma vivência que dá certo, que não dá. E essa troca é muito importante, eu acredito nisso, aprendermos umas com as outras. E lembrando sempre, cada filho é um mundo. Eu tenho 2, como eu disse para vocês, cada um com seu temperamento, sua forma de reagir diferente, a forma que eles amam é diferente, a forma que eles se sentem amados é diferente. Então, vocês já devem ter notado no meu discurso que não é fácil falar sobre isso, mas eu posso aqui dividir com vocês aquilo que eu vejo, né, acompanhando tantas famílias, muitos casais com filhos e a minha própria experiência em casa. Pois bem, tenho visto uma necessidade de nós falarmos sobre o que os nossos filhos cristãos, que frequentam escolas, frequentam um ginásio ou um desporto qualquer, que estão inseridos no contexto do mundo, como eles são bombardeados por serem cristãos, por terem vindo de uma família cristã e os nossos filhos, por exemplo, né, serem filhos de líderes cristãos. Eles são alvos, sim, de bullying, de comparações, de brincadeiras de mau gosto, muitas vezes. E eu tenho visto a necessidade deles serem fortalecidos emocionalmente. Porque quando uma mãe, um pai reclama que os filhos são perseguidos na escola, eu entendo essa dor. Tive um filho, meu filho mais velho, passou um período acima do peso. Ele sofria muito com isso. Tínhamos várias conversas a respeito disso. Qual era o meu papel com ele, né? Qual era a minha atitude com o Lucas? Eu chegava no Lucas, eu entendia a dor dele. Não tem como você negar que aquilo dói, porque dói, é um saco. Você receber nomes pelo seu peso ou qualquer que seja o motivo, no caso dele era o peso, eu entendia a dor, abraçava, mas ao mesmo tempo levava ele a se enxergar e falar: filho, daqui a uns anos isso vai passar. E ele chorava e ele: mãe, não vai passar. E hoje ele é um meninão lindo, todo sarado, e a gente lembra desses dias rindo, mas os dias não foram fáceis. Eu me lembro de fortalecê-lo e falar: filho, olha tudo que você é de bom, olha como você é um garoto amado, como você tem amigos, isso vai passar. O que você está fazendo para isso melhorar? Sim, você está acima do peso, mas o que você está fazendo? Vamos fazer coisas para melhorar? E eu tentava, né, gente, porque é sempre tentativa, encaminhar essa energia dele, da chateação dele, para ele produzir mudança nele mesmo. Era fácil? Não, muitas vezes dormíamos chorando juntos, mas a questão é que aquilo fortaleceu ele interiormente. E teve uma altura muito, muito boa, que eu virei para ele e falei assim: filho, sabe, quando alguém fala de você, é porque essa pessoa está com algum problema interno? Quando alguém vier falar de você, pergunta para a pessoa: olha, você quer conversar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? O fato é que ele usou isso na escola e usava muitas vezes comigo, porque quando eu estava chateado com ele,
Eu estava chateada com ele, ele vinha para cima de mim e falava assim, mãe, você está com algum problema? Você quer conversar? Eu, safado, tá usando a minha dica. E isso até hoje ele usa. Então, mãe e pai, a minha sugestão é fortaleça seus filhos emocionalmente. Tá, eu dei aqui algumas dicas de dia a dia, mas sabe qual é a melhor forma, pai, de você fortalecer o seu filho emocionalmente? Você ser feliz no seu casamento. Pai e mãe, sejam felizes no seu casamento. Existem estudos que comprovam que uma boa vida sexual do marido e da mulher fortalece os filhos. Eu sei que esse assunto é mais profundo e a gente vai abordar em outras alturas, mas saibam, pais, que a forma como vocês se tratam, vocês estão ensinando seus filhos. Você já parou para pensar, pai de menina? Você está ensinando sua filha o tipo de homem que ela tem que ter para ela. Às vezes eu falo isso para alguns homens e eles ficam meio assustados. Mãe, você está ensinando para o seu filho o tipo de esposa que ele vai procurar. Você já parou para pensar nisso? É muito interessante e desafiador para nós como pais. Então, a nossa maior preocupação é dentro de casa, sabe? Muitas vezes a gente quer terceirizar o problema. Já vi pais terceirizando essa questão de fortalecimento interno dos filhos até para a igreja. Sim, a igreja ajuda, mas a igreja não vai fazer o primordial, que é você, papai e mamãe. A igreja vai lapidar. O tio e a tia da sala vão ajudar. E se calhar na igreja vão vir novos problemas e você vai falar, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Não, mãe. Não, pai. É ali no relacionamento que você vai ver quem são seus filhos. E dentro de casa, você dá o exemplo, com marido e mulher, se tratando bem, levantando a autoestima dos seus filhos. Como eu vejo pai e mãe afundando ainda mais seus filhos na autoestima, com brincadeiras sem graça. Você acha que bullying é só xingar? É só apelido lá fora? Não, às vezes são dentro de casa, sabe? Eu venho de uma família muito brincalhona e todo mundo tinha apelido, mas os apelidos, as alcunhas, elas vêm através de quê? Geralmente de algum defeito físico. Isso é péssimo. Corte isso dentro da sua casa. Chame por coisas positivas. Gordinho? Não. Baixinho? Não. Não. Chame por coisas positivas. Crie apelidos que levantem a autoestima dele ou dela. Isso é muito importante. O clima dentro de casa, a aceitação. Errou, eles vão errar sempre. Mas pai e mãe é um lugar seguro. Pai e mãe precisam ser um lugar seguro. Sabe, eu tinha uma prima que ela cortou isso na família. Ela um dia se posicionou diante dos nossos tios e falou, olha, a minha filha tem nome. Vocês não chamam ela mais desses apelidos. Aquilo de cara foi chocante, mas aquilo ali mudou a postura da família em relação à filha dela. Muitas vezes a gente tem que fazer isso. E aí a gente espera que lá fora os nossos filhos sejam fortes. Eles serão fortes, com pai e mãe fortes. Esse assunto tem aí muito papo para a gente falar sobre e a gente tem tempo. Então fique ligado, fique esperto que virão outros vídeos a respeito. E se você quiser me dar sugestões sobre temas voltados para filhos, calhar um desafio que você passa em casa, eu vou ter o maior prazer da gente conversar sobre isso. Beijinhos no coração.